A exploração do pré-sal está na pauta de hoje no plenário do Senado. Os senadores podem analisar em regime de urgência o projeto que autoriza a Petrobras a transferir a petroleiras estrangeiras até 70% de seus direitos de explorar o pré-sal. E para falar mais sobre os riscos da aprovação deste projeto, eu converso com o diretor do Sindipetro de São Paulo, Auzélio Alves. Auzélio, seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal. Boa noite. Olá, boa noite. Bom, Auzélio, então para a gente começar aqui o nosso bate-papo, até para quem está em casa entender quais são os riscos caso este projeto de lei seja aprovado. Olha, bom a gente resgatar um pouco o histórico do que foi criada a legislação em 2010, né? Em relação à cessão onerosa. Por quê? O que acontece? Como a Petrobras foi a empresa que investiu nas questões da descoberta do pré-sal, foi criada através de leis um dispositivo que também protegesse a Petrobras daquele ônus que ela teve durante esse processo. E foi isso que ocorreu. Então, foi através de lei, a Petrobras detém um percentual, né, dessa cessão onerosa, que foi disponibilizada aproximadamente 5 bilhões de barris para a empresa, e isso faz com que capitalize a empresa e ela consiga fazer os seus investimentos. E esse PLC que está colocado agora no Senado, ele coloca isso em risco, colocando esses barris de petróleo à disposição das petrolíferas estrangeiras. E é isso que nós estamos pleiteando que não aconteça. Por isso estamos no Congresso Nacional, toda semana praticamente, com uma brigada de petroleiros procurando os senadores, para que, se esse projeto for votado, as consequências para os estados e para a população serão muito ruins. Então, por isso que hoje, amanhã e depois temos uma brigada lá, conversando com os senadores e tentando fazer com que esse projeto não seja aprovado conforme a emenda que está sendo colocada nele lá no Senado, ele passe, porque isso vai ocasionar um dano para os estados. E aos governadores e governadoras do nosso Brasil, é importante que entenda esse movimento que está acontecendo de mudar a legislação da cessão onerosa, que vai causar dano aos estados. Se nós estamos passando por um momento difícil, colocar isso à disposição de outras empresas e não da Petrobras, que vai fazer com que o desenvolvimento no nosso país seja colocado à vista, digamos assim, né, onde essa empresa, que é a mola propulsora da economia, faz com que alavanque, né, os empregos e desenvolva aqui o nosso país. Então não podemos deixar que isso ocorra. Estamos trabalhando para que os senadores entendam o momento que estamos passando e que não aprovem esse projeto conforme está colocado lá pelo deputado do DEM da Bahia. E é bom lembrar também, Auzélio, que muitos projetos, estudos feitos em universidades federais brasileiras têm a ver muito com a questão da Petrobras, do pré-sal, e colocando isso nas mãos das petrolíferas estrangeiras, isso não vai mais acontecer. Não vai, até porque a política que é aplicada hoje, né, ela é uma política de livre mercado. Então, as petrolíferas que hoje já sabem o que a Petrobras mapeou, porque antes elas não quiseram entrar nesse projeto. Foi aberto a possibilidade que outras petrolíferas participassem em conjunto com a Petrobras, e essas empresas não quiseram. A Petrobras mapeou todo o pré-sal. Hoje nós sabemos, os estudos que nós temos, é que a gente tem aproximadamente 200 bilhões de barris em reserva de petróleo. Isso nos leva a ser a terceira maior reserva de petróleo no mundo. Então, hoje, sabendo do potencial que nós temos, aí as empresas vêm e querem levar isso praticamente de graça. Nós entendemos, nós petroleiros entendemos que isso é um crime de lesa pátria contra o nosso povo, e nós estamos lutando para defender que esse patrimônio seja investido aqui na saúde e educação do nosso povo. É por isso que nós estamos lutando. Auzélio, como que vocês, petroleiros, avaliam a nomeação do economista Roberto Castello Branco para presidir a Petrobras no governo de Bolsonaro? Agora vem à tona quem é Roberto Castello Branco. É importante que a sociedade brasileira busque saber quem que é esse brasileiro. É um cara de ultradireita, então é um cara que passou pelas escolas da Getúlio Vargas, mas também pela Escola de Economia de Chicago.
Isso junto com o Paulo Guedes, né? Eles sempre estiveram juntos. É um cara que já passou pela Vale, é um cara que já passou no Conselho da Petrobras de 2015 a 2016, já no governo Temer. Então ele tem um pensamento de ultradireita. A escola de Chicago, na prática da economia, aonde que aconteceu isso? Aconteceu no Chile, certo? Numa ditadura Pinochet, onde levou a sociedade do Chile a passar sérios problemas econômicos. Então, se na prática isso já aconteceu em torno de 30 anos, por que que nós vamos permitir que isso aconteça aqui no Brasil nesse momento, se nós sabemos que essa escola, ela trabalha para 1/3 da população? Nós temos um entendimento que uma escola de economia para ser aplicado numa nação com quase 210 milhões de habitantes, em desenvolvimento, tem que ser uma escola que traga o desenvolvimento e não que traga uma política de livre mercado que vai colocar a nossa sociedade, né, 1/3 dela sendo beneficiada e os 2/3 puramente servindo de mão de obra barata para esse 1/3. Então, é isso que nós entendemos que será aplicado pelo Paulo Guedes no Brasil e na Petrobras, na presidência da Petrobras, colocado um pupilo dele, vai acontecer o seguinte: uma política de livre mercado, privatização total do sistema Petrobras, isso está para ocorrer, e se privatizar a Petrobras, nós não temos condições de fazer uma política de preço interessante para a população. Será uma política de livre mercado, poderemos estar levando novamente os caminhoneiros a uma greve nacional, porque essa política de livre mercado vai contra essa política que está aí no momento tampão, feita pelo governo golpista Michel Temer, de fazer uma escala para os fretes dos caminhoneiros. E o próprio Castelo Branco, numa entrevista à Folha de São Paulo, à época da greve dos caminhoneiros, ele se refere a isso. Ele se refere que os fretes controlados pelo governo não adiantaria muito, que a Petrobras deveria ser privatizada. Naquela época ele já falou isso. E a Petrobras privatizada significa o quê? Gasolina, diesel e gás de cozinha mais caro para a população. Pois é, Auzélio, obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez. Até a próxima. Estamos à disposição, é só chamar.